Opa, peraí, deixa eu ver. Tá gravando? Tá gravando. Boa. Deixa eu ver aqui meu monitor. Segundo monitor, beleza, beleza. Seja bem-vindo e eu tô aqui pra falar algo muito, muito sério com você. Tipo, muito sério mesmo. Porque as pessoas, elas falam comigo assim: "Ah, Felipe, mas eu preciso falar inglês para poder conseguir um trabalho, um trabalho remoto". Não necessariamente, tá bom? Às vezes você é um desenvolvedor, um programador, o cara precisa passar o conceito para você, tá? O cara precisa de alguma forma passar, você joga ali naquele tradutor, você entendeu o conceito, entendeu a necessidade dele. Se é um cara de designer, e às vezes o cara precisa que você é muito bom de fazer designer, fala bem pouco inglês, mas o cara só precisa fazer o quê? Te passar o conceito. Ele te passa o conceito e tá tudo certo, tá tudo funcionando, tá todo mundo feliz, né? Ah, e você consegue desenvolver o teu trabalho, tá? Nas próximas aulas você vai conseguir acompanhar, você vai conseguir perceber, existem plataformas que se você não falar inglês, fica muito difícil o tempo de aprendizado, o tempo de essa curva de crescimento, tá? Não vou falar para você que é impossível, não é, longe disso, tá? Então, e eu quero até mostrar para você o seguinte, quero até te motivar o que não, assim, de alguma forma você precisa fazer algum curso de inglês, mesmo que seja para escrita. Nem sempre você vai precisar falar com a pessoa diretamente, mas você vai precisar se comunicar, pelo menos em escrita. E isso ajuda demais. Então, o que eu quero falar com você aqui rapidão, tá? Olha só, você precisa. Cadê meu marcador aqui? Você precisa falar inglês? Não, tá? Você não precisa falar inglês, mas você tem que pensar que o inglês hoje, ele é o idioma mais falado, tá? O idioma mais falado com 1,2 bilhões de pessoas que falam inglês. O espanhol, ele entra na quarta posição, tá? Então ele perde para o hindu, perde para o mandarim, por exemplo, né? Que obviamente quem fala chinês vai ser muito maior, né? Ah, ele está aí na quarta posição com 500 milhões de pessoas falando espanhol. E nós entramos na nona posição com 250 milhões de pessoas, mais ou menos, tá falando o nosso idioma português, seja o português do Brasil, seja o português de Portugal, tá? Então assim, mas elas falam o idioma português, mesmo que com variações. Se você observar que a gente está falando de um mercado que hoje a moeda forte é em dólar, tá? Por que cargas d'água alguém que fale português, tá? O brasileiro vai querer te pagar em dólar, tá? E eu não estou falando que se limita aqui, tá? Porque às vezes você vai entrar numa plataforma como o Upwork, por exemplo, e lá na plataforma você pode colocar em vários outros idiomas, por exemplo, um francês, você tem skills, habilidades que são muito boas para aquela determinada área e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Mas é óbvio que pelo menos o inglês de escrita isso vai te ajudar demais. O tradutor ajuda muito? Ajuda demais. Mas ele resolve todos os problemas? Não, o tradutor não resolve todos os problemas porque tem coisas que não são traduzidas literalmente, na literalidade. E o tradutor ele vai traduzir com uma acurácia ali de 80 até 90%. Mas quando a gente pega e começa a falar de termos técnicos, às vezes pode ser confuso. Por exemplo, aqui eles usam o termo de contabilidade como bookkeeping. Tá? Então o accounting, né, que seria a contabilidade no termo traduzido, não se aplica igual como se aplica no Brasil. Então, antigamente, né, no Brasil nós tínhamos o guarda-livros, que era o guarda-livros e o contador. Aqui nos Estados Unidos ainda continua essa função do guarda-livros, que é o bookkeeper, que é o cara que mantém o livro, né, o guarda-livros, ele mantém a escrituração em dia e no Brasil isso caiu em desuso. Ninguém mais usa esse termo. Só que nos Estados Unidos usa. Então, se você for colocar, tipo, contabilidade, eu sou contador, eu trabalho com contabilidade, lá no tradutor ele vai te trazer o accounting, ou a contabilidade, porque é literal. Só que quando a gente entra dentro do dia a dia, dentro do vamos ver mesmo, a gente está falando de bookkeeping. Entende? Então, assim, você ter essa consciência de que você precisa pelo menos conhecer os teus termos técnicos para poder oferecer o teu trabalho, isso vai te facilitar muito. Não estou falando que você não consegue trabalhos, longe disso, muito pelo contrário, você vai conseguir sim muitos trabalhos se você aplicar, se dedicar, se esforçar, é possível sim. Só que você tem que lembrar aqui, ó, olha isso daqui, olha o inglês.
Cara, 1,2 bilhões de pessoas falam inglês. Então, o mínimo que você tem que fazer, que você tem que se preparar, é para falar um inglês. Ah, eu quero ganhar em dólar e quero continuar falando em português. Não tem problema. Só que pode ter certeza que o cara que fala inglês, o cara que ele consegue se comunicar em inglês, tem skills, habilidades, desenvolve realmente as habilidades que nós brasileiros temos, que são muito úteis aqui no mercado americano, né, no mercado estrangeiro, esse cara vai passar na sua frente assim, ó, anos-luz, muito rápido. Então, assim, coloca junto com a tua habilidade o estudo do inglês. O inglês não é algo que você passa 8, 9, 10 horas comendo ele num dia e amanhã você tá bom. Não é como algumas outras habilidades que você decora uma fórmula e tá tudo certo. O inglês é algo de constância. Então é algo que você tem que estudar todo dia. Você tem que tirar meia hora, tira uma hora para estudar, para aprender, para praticar, para colocar em pauta dentro dos teus estudos. Vai fazer diferença? Vai, porque é uma plantação. Você está plantando hoje para colher amanhã. Às vezes a gente quer colher imediatamente algo que a gente não plantou. Você está colhendo então a plantação de outro. Quando você colhe a plantação de outro, você vai ter que aceitar o que vem. Você vai ter que aceitar o que te está sendo oferecido. Então o que eu falo para você? Não é motivacional, não é papo de coach, longe disso. Estou falando na real, na prática. Você precisa ter um segundo idioma, você precisa sim. Isso vai te facilitar muito. Não significa que você não vá fechar trabalho, mesmo porque tem muitos trabalhos em Portugal, tá? Que o pessoal paga lá em moeda estrangeira, você vai ganhar que seja em euro, tá? Mas só que assim, quantos portugueses com poder aquisitivo querem contratar um trabalho que geralmente são pessoas que pagam em dólar, tá? Só para você ter ciência. Mas existem sim trabalhos, até mesmo nas plataformas americanas, de brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos que solicitam trabalhos para os brasileiros aí no Brasil. Tá? Então, eu mesmo já solicitei, eu mesmo contrato pessoas no Brasil, tá? Através de plataformas. Às vezes o cara nem inglês fala. Por quê? Porque eu preciso do skill, da habilidade dele. Então, se eu consigo fazer a tradução daquilo que eu preciso, o cara é bom numa determinada área, o cara é um developer, o cara é um designer, o cara não precisa conversar com o meu cliente. O cara não precisa estar na linha de frente. Eu consigo contratar ele. Do mesmo jeito, não tem só a minha empresa aqui. Existem várias empresas nos Estados Unidos e que elas, de alguma forma, elas estão ali para contribuir, né, para contratar as pessoas de fora do país, beleza? Então, assim, tenha consciência de que o inglês, ele é muito, muito importante. E se você não segue a gente nas redes sociais lá, só lembrar, @empresa nos EUA, né, nos Estados Unidos é o A, né, empresa nos é o A, então só seguir lá, dá um like, curte, compartilha, porque a gente sempre está colocando novos posts, novas dicas, beleza? Valeu!